Todos. A gente vai iniciar então a palestra dessa noite. Hoje é a última palestra do ano, né? E eu estava escolhendo um tema, que a proposta era toda quarta-feira, né? Pelo menos as duas primeiras quartas-feiras a gente fazer uma palestra aqui no curso. Aí como tem muitas pessoas que estão frequentando a casa, que chegaram agora os mais novos, e já tinham me perguntado sobre esse assunto aqui, e tem aquelas pessoas de fora também que ainda não tiveram oportunidade de participar de nenhum curso. Então eu resolvi escolher esse tema, né? Os 7 reinos e a natureza humana. Tá? Nós vamos fazer um estudo, uma coisa breve, né? Rápida, simples. Vamos identificar os reinos e vamos verificar a vibração de cada reino em relação às pessoas. Tá certo? Então é isso que a gente vai falar hoje aqui para você, tá bom? Não vai ser possível esgotar todo o assunto por causa da duração da palestra. E seria interessante entrar em outros aspectos. Então é uma visão assim rápida, mas eu acho que é suficiente para que todo mundo entenda como é que funciona, né? Tá? Eu pretendo no final da palestra fazer uma parte prática aqui também. Então a gente vou contar com a colaboração de todos, tá? No final da palestra, para que possam ajudar a gente a definir a característica de cada um aqui dentro, tá bom? Então vamos para frente isso. Eu coloquei aqui no slide a evolução do planeta Terra. Por que eu coloquei isso daí? Porque a doutrina que nós seguimos aqui no Núcleo Mata Verde, é chamado 7 Reinos Sagrados, ela nasceu, né? Ela existe em função da evolução do planeta. É dessa forma que a gente entende, tá? Nós entendemos, eu sempre falo isso durante os trabalhos, né? Sempre no início, quando tenho oportunidade, eu falo rapidamente sobre essa questão. Nós entendemos que Deus criou o universo, né? Tanto a dimensão material quanto a dimensão espiritual, e que a dimensão material no início era pura energia, ou seja, matéria sem forma, não tinha forma. Aí com a ação do Espírito, da informação, né? A ação do Espírito sobre a energia, é que aparece tudo que nós conhecemos. Então, dentro da nossa maneira de entender, tudo que existe no universo, né, a nível material, é, de certa forma, criação espiritual. Ou seja, é energia que foi estruturada, vamos dizer assim, né, aglomerada, o termo que a gente queira dar. Então, tudo que existe no universo tem essa componente espiritual, essas vibrações. Nós entendemos também que os orixás são seres de muita evolução espiritual, são pura luz, vamos dizer assim, pura energia, pura força. Estou tentando passar como se fossem sinônimos, né? Força, energia, luz. Eu quero dizer o seguinte: nós não trabalhamos com aquele conceito do orixá personificado, como um homem, como uma pessoa, né? Nós entendemos o orixá como força existente no universo todo, na natureza, em todos os lugares. Esse conceito é seguido por várias doutrinas umbandistas, e a gente pode até dizer que ele tem fundamento também na cultura africana, né? Quando a gente vai pesquisar, vai estudar um pouquinho a história, né, a religiosidade africana, a gente verifica lá que dentro aquela quantidade enorme de orixás, né, alguns autores falam 400, 500, 700, outros em 1000, dependendo do estudioso. Porque toda a cultura africana chegou até aqui no Brasil de forma oral. Depois os antropólogos, os estudiosos aqui foram registrando, anotando, né, os babás, as viagens, foram anotando tudo, e foi passando, e a coisa passou a ter uma certa estrutura para a gente poder entender como é que funciona. Então, nós detectamos lá na África basicamente 2 tipos, né, de orixás. Eu estou falando de uma forma muito simples, porque o tema, o assunto não é esse, né? Só uma introdução para vocês entenderem. Nós encontramos lá o orixá primordial, é que eu sempre falo aqui. São aqueles que participaram da criação do mundo, do universo. Nós estendemos. Dentro daquela visão tribal,
é a criação ali da cidade, do planeta. Bom, nem a própria noção de planeta também, há 5 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, era difícil ter, né? Mas era da tribo, do continente, da região, das montanhas, do rio. Então aquilo era o universo. Então os orixás criaram aquilo. Então a gente pega os mitos das lendas, a gente vê, né, como é que foi a criação do mundo, a galinha, a ciscou, a terra, a água e tal. Mas é importante que a gente entenda isso. Existem então mitos que falam dos orixás primordiais, seres que participaram da criação do universo. Nós então extrapolamos, não é só do planeta, é do universo, das galáxias, tudo que existe no universo. Nós temos essa concepção hoje, né? Nós estamos aqui no Brasil, século XXI, né? A gente pega informação a todo momento aí, né? Naves espaciais, então todo mundo aqui já tem esse conhecimento que o universo não se limita à nossa cidade, ao nosso país, ao nosso continente, nem ao planeta, né? Que a coisa é muito maior. Então, dentro da nossa visão humanista, o orixá não criou a África, não criou a cidade, não criou o planeta, criou o universo. Participou, né? Então, aqueles que participaram da criação universal sob o comando de Olorum, de Gumaré. Então, esses orixás primordiais, entre eles temos Oxalá, Exu, Oxalá e outros, chamados orixás brancos. Tem uns brancos que são orixás brancos. Muitos se perderam, o culto se perdeu, não chegou até o Brasil. O que mais tem aqui, pelo menos dentro de combinação, pelo pouco que eu conheço, né, é mais do orixá ancestral. Ou seja, aquele que viveu, aquele que foi homem, que em um determinado momento adquiriu um poder, se transformou num orixá. Então os mitos, as lendas contam de Ogum, né, de Xangô, e por aí vai, de Ansan, e outros. A própria Iemanjá, dependendo do mito, ela pode ser entendida como primordial, porque ela é a mãe dos orixás em alguns mitos. Então, se ela é a mãe dos orixás, é a mãe de tudo. Então, em alguns mitos, você encontra também Iemanjá como um orixá primordial. E o ancestral é aquele que viveu, que foi homem, né, foi um guerreiro, foi um rei, né, foi uma rainha, foi alguma coisa. Então, ele, em um determinado momento, adquiriu um poder a mais e virou um orixá. E as lendas, os mitos, elas mostram situações bem assim, estranhas, né, dentro da nossa visão, né? Sei lá, Ogum, ele se transformou, por exemplo, em Ogum em algum mundo, na hora que ele matou metade de uma cidade, ele bateu o cajado lá e sumiu, né? Xangô, em alguns mitos, na hora que ele se enforcou. Tem algumas histórias assim. Isso muda também, de visão para visão. Então é um momento de muita intensidade na vida da pessoa, do orixá, tal, onde ele passa, né, do nível comum das pessoas e passa a ser um ser com mais força, vamos dizer assim, né, mais sabedoria. Então esse é o ancestral, né? Então dentro da nação a gente encontra pessoas descendentes de africanos que vêm. Então eu sou descendente de Xangô, que foi um rei na cidade tal, então bem-vindo. Então normalmente é cultuado dessa forma. Na Umbanda, como a Umbanda é brasileira, e nós puxamos a tradição africana, mas puxamos a indígena, puxamos também do Oriente, conhecimentos, né? Trazemos também do europeu, né? O espiritismo, a Igreja Católica. Então a visão muda. Então para nós interessa não manter só a questão cultural, como é feito normalmente no culto de nação, né? Que é válido. É importantíssimo manter a cultura de um povo, a tradição, como era, o passado. Aqui nós extrapolamos. Nós queremos entender o universo, o mundo, e não só manter a cultura de um povo. Então, para nós, nós trabalhamos com a visão do orixá primordial. Esses seres, então, são participantes da criação universal. E a força deles está em todos os lugares, né? Isso é importante que a gente entenda. Se eles criaram tudo, eles participaram também da criação do nosso planeta. Por isso que eu comecei a nossa palestra com uma imagem, né, uma foto do planeta Terra. A foto foi tirada da estação espacial. Esse daí é o planeta, visto lá de cima, né? Pelo menos a foto que eu encontrei foi essa. Assim, tem muitas, né? Uma é mais bonita que a outra. Quando a gente olha a foto do planeta
de fora do planeta, a gente vê a beleza que é o nosso planeta, né? Maravilha, a cor dele azul, a água, né? Uma coisa linda, maravilhosa. É tão lindo que a vida surgiu aí, né? Enquanto outros aí são secos, não tem nada. E aqui não, aqui tem natureza, animais, flores, frutos, as pessoas. Então é maravilhoso. Então nós somos filhos desse planeta. Então a doutrina que nós seguimos, a Umbanda, umbandista, né? Isso é um dos princípios. Somos filhos do planeta, sim. Nós estamos aqui. Então essa concepção, esse conceito é muito importante. Todo mundo tem que ter consciência que se nós estamos aqui hoje vivendo, é porque tivemos antepassados que foram vindo, né? Vem vindo de geração em geração, até o início da formação do planeta Terra. O nosso corpo material é fruto de todo esse processo evolutivo, com certeza. Não há como fugir disso. Mesmo que você aceite a visão de que foram os extraterrestres que trouxeram as pessoas para viver aqui no planeta, essas pessoas em algum local, em algum lugar, tiveram um processo de criação, de evolução, né? Então, dentro da nossa visão umbandista, a gente vai buscar a nossa formação, pelo menos material do corpo, ligada à formação do nosso planeta. Então, somos filhos do planeta e precisamos cuidar muito bem dele, tá? Isso é muito importante, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui na palestra de hoje, né? E como foi que o planeta se formou? Os cientistas, né, eles estudam, eles pesquisam, existem hipóteses, né, teorias, né? Uma delas diz que há 4 a 5 milhões de anos começou a se juntar poeira. Em um determinado momento aquela poeira foi se juntando e formou ali uma bola, vamos dizer assim, de altíssima intensidade, de alta temperatura, intensidade de alta temperatura, e a partir dali o planeta foi se formando. Naturalmente que existe o sistema solar, as galáxias, mas eu não vou entrar no mérito, interessa o planeta. Então, nesse momento inicial, quando o planeta começou a se formar, que era aquela bola de alta temperatura, de magma, né? Rocha líquida, é a partir daí que começa a doutrina seguida pelo núcleo Mata-Verde. Que nós entendemos então, já que nós somos seres limitados e não conseguimos chegar à imensidão do universo, na criação divina, universal, vamos tentar focar nossa atenção no planeta onde nós vivemos, né? E que é a nossa casa. Então, entendendo um pouquinho esse processo evolutivo do planeta, a gente entende a nossa vida e entende, de certa forma, também o universo. A gente pode também ir por esse caminho, tá bom? Pode falar. O Sete Raios da Teosofia, ele está encontrando assim, uma analogia com os sete orixás aonde? Porque eu entendo os orixás assim como forças cegas, né? Sim. Existe o orixá ancestral. Isso. E o primordial. Isso. O primordial, onde que seria uma similitude entre as sete raios da Teosofia? Eu entendo assim, os orixás, as energias, são forças cegas, são forças caóticas. Agora, diferente das hierarquias de engenheiros siderais que tratam de aglutinar essas forças para formar a formação das cadeias evolutivas do ser humano evoluir, né? Então, existe assim uma certa confusão, pelo menos eu faço. Entendi. São visões diferentes, aí é que está, são visões diferentes. Eu não conheço a fundo a teosofia, os sete raios. Tá? Também os mestres ancestrais também parece que são 7 mestres também, né? Também não sei. Existe também na Bíblia os 7 espíritos de Deus. Tá? Então, em várias culturas, em várias religiões, nós encontramos. O 7 é importante, com certeza é um ponto importante. No nosso caso aqui, nós entendemos, embora não seja esse o assunto, que o orixá, o primordial, que a gente parte desse princípio, são espíritos, são criações divinas, só que são seres de altíssima evolução, que é pura luz, pura lei, pura energia. Mas são entidades espirituais. São criados por Deus. Certo. Criados por Deus. Mas é criação de Deus. Ele vai manipular uma força séria, que são as energias que vão ser aglutinadas para formar os mundos. É a vontade dele, só que é uma vontade intensa. Certo, muito forte. Ele se utiliza de alguma coisa, que seria a vibração
vai ser... Exatamente, já entendi o que você está falando. É que aqui vai fugir da aula de hoje, mas é aquilo que eu falei na aula de mediunidade muito rápido, sobre o campo estrutural, que são estruturas criadas pelos espíritos. O orixá, por definição, também é um ser espiritual, uma força espiritual. Não tem um perispírito no corpo, porque é pura luz. A presença dele é universal, né? São aqueles seres, dentro da nossa concepção, que mais se aproximam, por exemplo, do Criador. Tá certo? Então, pela vontade desses seres, eles manipulam estruturas, essas estruturas, os campos estruturais, que existem tanto na dimensão espiritual, quanto na matéria também. Agora, tudo que existe na matéria, você acha que você está se referindo mais à matéria, né? A energia potencial. Isso, exatamente. Você pega uma galáxia, um planeta. Um planeta é matéria, está lá, energia. Então existem forças unindo aquilo lá. Fala. Está na própria prece falar que as energias do universo são dos espíritos de luz que mais ou menos. Isso também, exatamente. Saiu essa semana aquela notícia lá aquela experiência que eles estão fazendo lá na Suíça. O átomo de... a divisão, o foco lá, o choque dos fótons que chegaram na partícula, que estão chamando até de partícula divina. A partícula divina, né? Deus, eu vi. Mas é uma visão materialista. É diferente. Aqui, então, o que acontece é o seguinte: existe a força do orixá, que é presente em todo o local, em todos os lugares, e existem hierarquias espirituais. Existem hierarquias. Cada uma dessas hierarquias está vinculada, ligada a determinadas forças dos orixás. A estrutura é uma visão nossa, da Umbanda, dos 7 reinos sagrados. Tá? Até essa estrutura vem vindo, ela vem descendo, essa hierarquia vem chegando até a Terra. Até chegar onde? Nos espíritos, que somos nós. Depois temos as almas grupos, temos encantadas, as almas grupos. Temos os elementares e até a mônada, que é o princípio inicial da criação. Esse assunto foi abordado lá no curso da evolução espiritual, como eu falei, né? Tá? Foge um pouco daquilo, que hoje a ideia é mexer em outra coisa, né? Mas o que você me perguntou é mais ou menos isso, tá? Então, todos esses elementos da hierarquia você encontra em todos os lugares. Elementares, mônadas, né? Espíritos, guardiões, mestres, né? Espíritos guias, protetores, né? Os mestres, os anjos, até chegar nos orixás. Para nós, o orixá é o topo dessa hierarquia, entendeu? E a manifestação dele não se dá assim, um ser que aparece para você, é a força, é a presença dele, em qualquer local do universo, entendeu? É mais ou menos isso. Agora, como é que nós vamos identificar se nós não temos imagens? Né? Como é que eu vou identificar essa força desse orixá? Aonde? Usando o recurso que nós chamamos aqui de 7 reinos sagrados. Se os orixás participaram da criação universal, eles participaram da criação do planeta. Então o que nós fazemos? Utilizamos um recurso didático. Pegamos o processo evolutivo do planeta, dividimos ele em fases, em etapas. Em cada etapa, nós vinculamos a um determinado orixá, a uma determinada qualidade, a uma determinada vibração. É isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Tá? E vou explicar com mais detalhes os reinos daqui a pouquinho. Tá? O importante é entender isso. Então, que cada reino tem força do orixá primordial. Agora, quando eu falo em Ogum, em Xangô, em Ansã, né? Próprio Mungu, eu não estou falando do orixá primordial. Estou falando do orixá regente do reino, que é uma outra coisa que eu já vou falar também. Tá certo? Vamos para frente então aqui para vocês verem, para a gente começar. Pronto. Os 7 reinos sagrados. O que nós fazemos? Nós pegamos o planeta Terra, de acordo com o processo evolutivo dele, começamos lá no reino do fogo, e chamamos isso, aquela etapa inicial desse processo evolutivo, de 4 a 5 bilhões de anos atrás, de reino do fogo. Foi dado o nome, reino do fogo, podia ser o reino vermelho, né? O que a gente queria foi definido como reino do fogo, por semelhança, né? Identificação com o fogo, tá certo? Então é chamado de fogo. Depois temos o reino da terra, é aquele processo que todo mundo já conhece, que eu sempre comento, né? A terra vai esfriando, forma a crosta, as rochas, então chamamos essa fase evolutiva do planeta de reino da terra. Na sequência, aparece a atmosfera, os gases, né? Gás metano, amônio, os raios, aquela atmosfera muito densa. Então chamamos essa fase de reino do ar.
Continuando esse processo, chegamos no reino da água. Passado alguns milhões de anos, aparece no planeta o primeiro mar, o mar primordial, né? E o rio, chuva. Então, há um determinado momento da evolução do planeta que aparece a água no planeta. Existe uma determinada época que apareceu a água. Nós, dentro da visão religiosa, entendemos que foram os orixás, encaminhados pelo Olodum, pelo Criador, que vieram trabalhar em cima disso para que houvesse a água no planeta. Porque nós acreditamos que tudo que existe tem o dedo de Deus, a vontade de Deus, que se manifesta através dos orixás. Tá? É mais ou menos por aí. Então, seguindo da água, quer falar, Vera? Ah, não. Passado mais alguns milhões de anos, aparece o que no planeta? As matas. Isso também é registrado. Né? A gente pega os estudiosos aí no planeta, está tudo registrado. Isso é fonte científica. Um determinado apareceu as florestas, as matas. Então, achamos também, chamamos isso de reino das matas, que nessa época houve também a ação de outros orixás, vinculados, ligados, né, com as matas. E tudo que existe dentro disso que nós chamamos de reino das matas. Continuando esse processo, passaram mais alguns milhões de anos, né, apareceu o quê? O reino da humanidade. Ou seja, existe um momento bem definido no planeta, uma época, um período, que aparece o ser humano. Né? Não foi há 5 bilhões de anos. O ser humano só apareceu no planeta depois que apareceram as matas, os animais, depois que apareceu a água e depois que tinha o ar aqui no planeta, a atmosfera. Então é um processo registrado, né, pela ciência. Então nós achamos também que orixás atuaram para que o ser humano aparecesse no planeta. A mitologia africana nos traz a resposta, foi o Oxalá, que recebeu a incumbência de Olodumaré para vir criar o ser humano no planeta, através dos mitos, das lendas, né? Nós fazemos uma interpretação daquilo de uma forma diferente, vinculando com o conhecimento científico e trazendo a tradição também. Tá? E depois disso, nós juntamos a esse conjunto todo um reino, a mais que é o reino dos espíritos. É lógico que a ciência não vai falar para você que existe um reino dos espíritos, mas nós somos espiritualistas, né? Nós acreditamos que o espírito existe e que existe essa dimensão espiritual. Então, esse reino das almas, nós podemos definir ele como sendo o mundo espiritual ao redor do planeta Terra, por exemplo. São os seres que estão reencarnando aqui, todos os seres, os elementares, os elementais, né? As mônadas que estão por aí, as almas grupos, né? Os encantados, os espíritos, os caboclos pretos velhos, eles estão aqui em volta do nosso planeta, atuando. Tá? Podemos então ter essa visão limitada, mas também podemos ter aquela visão ampliada, ou seja, é toda a dimensão espiritual. Então o reino das almas representa o mundo espiritual, todo ele. E quando eu falo todo ele, eu não me limito só ao planeta Terra, o universo todo. Nós não temos esse conhecimento ainda, de entender qual é essa espiritualidade que existe em outras galáxias, mas com certeza existe. Tá? Então, a doutrina faz isso, pega a evolução do planeta, que é onde nós vivemos, busca a tradição africana, o lado religioso dos orixás, são forças, né, que estão vinculadas, que dão vida de certa forma, que estruturam o universo e a natureza, divide isso aqui em fases. Tá? Essas fases não são tão assim, bem definidas, isso aqui é um recurso didático, é uma forma que nós encontramos para que a gente possa entender o que acontece, o que aconteceu e o que acontece, e a partir daí identificar os orixás que estão atuando e também as vibrações que existem no universo. Então é um modelo, né? Modelo didático, científico, sei lá o que é, mas é um modelo. Não vou dizer científico porque não é religioso, né? Mas é uma estrutura para que a gente possa falar. Quando eu quero falar, por exemplo, de vibrações ligadas ao reino do fogo, eu falo, é do reino do fogo. Quando eu quero trabalhar explicando alguma coisa da água, é do reino da água. Tá? Então eu divido isso em faixas. E nós chamamos isso de reinos sagrados, porque são ligados aos 7 orixás, que são seres sagrados, que são ligados a Deus. Então a visão religiosa é essa, tá? Cá para frente.
Dentro dessa estrutura, dentro desse estudo que foi feito no curso de doutrina umbandista, né, que eu procurei desenvolver mais, que nós vamos fazer agora no ano que vem, mais uma turma aqui, o pessoal mais novo, eu vou até dar uma atualizada, alguns conceitos, algumas coisas. Cada reino, então nós pegamos cada reino daqueles 7, identificamos em cada reino uma série de elementos, de atributos. Por exemplo, cada reino possui um número, de acordo com a sequência com que ele foi aparecendo. Reino do fogo não é o primeiro? É o número 1. Reino da terra é o segundo. Reino do ar é o 3. Reino da água é o 4. Reino das matas, é o número 5. Reino da humanidade é o número 6. Reino das almas é o 7. Então, a cada reino tem um número. E aí, quem quiser, pode relacionar isso com a numerologia. Né? Que a Sandra já relacionou, eu também estava fazendo. Já existe a numerologia setenária dos 7 reinos sagrados. Existe. O estudo que a Sandra passou para vocês aqui, da numerologia, era em função da numerologia pitagórica. Ou seja, sistema decimal, base 10. Né? Mas no nosso dia a dia, nós não trabalhamos só com a base 10. Base 10 é o que nós usamos, né? Que o ser humano usa no dia a dia. Mas o computador, por exemplo, usa a base binária, 0 e 1. Né? Nós temos também a base 12, que os incas, né, os maias utilizavam, e é também os 12 meses, calendário, 12 meses. Temos também a base 7 da semana, e da doutrina nossa é setenária. Então, para nós, o 7 é muito importante. Essas 7 forças. Então, o 7 é... Então, dentro do nosso ritual do Umbanda, de certa forma, tudo vai ser explicado em função dessa numerologia setenária. Se você vai, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, você entrar no método, acendeu uma vela, 3 velas, 7 velas, 5 velas, tá? É por aí, em cima disso, até 7. Você pega o nome de uma entidade, acabou com 7 flechas, mas você não vai ver acabou com 13 flechas. Já viu acabou com 10 flechas? 7 flechas você já viu. Acabou com 3 estrelas. Agora 20 estrelas eu nunca vi. Então, é em função disso que os espíritos se manifestam e utilizam até no nome essa simbologia setenária. Então a base 7 é muito importante, ela precisa ser estudada e precisa ser explorada mais. Nós vamos fazer curso, vamos fazer mais, mexer mais com isso, tá? É muito importante. Cada reino tem uma palavra-chave. Isso foi visto nos outros cursos. Eu não vou abrir tudo porque eu não vou trabalhar com tudo isso hoje. Eu só estou mostrando para vocês. Então, em cada reino tem número, tem palavra-chave, tem um orixá regente. O orixá regente não é o orixá primordial. O orixá regente é aquele que tem uma afinidade muito grande com aquela vibração do reino. Oxalá é o regente e também é um primordial. Iemanjá é regente da água e também nós consideramos aqui como um orixá primordial, depende da lenda, do mito, mas nós consideramos. Agora, Xangô já não é. Mas para nós ele tem uma ligação muito grande com a terra, com as pedras, com as pedreiras. Então ele é regente do reino. Ogum também é regente do fogo, porque existe uma identificação muito grande da característica de Ogum como o primeiro reino, aquele que abre os caminhos, né? Aquele que tem a força de destruir, que é o fogo. Então nós fazemos essa identificação com os orixás, e cada um dos reinos tem um orixá que se identifica bem com aquele reino. O ar, por exemplo, é o Iabá, Yansan é da água, é nome de rio, mas dentro da Umbanda ela tem uma vinculação muito grande com o ar, com as tempestades, com o vento, com a ventania. Então para nós ela é a regente do reino do ar. Então nós temos 7 orixás regentes também, um para cada reino. E dentro da visão popular, para que as pessoas entendam, nós trabalhamos com orixá regente. O orixá primordial praticamente já se perdeu, os nomes de culto, muito difícil. Com exceção de Exu, de Oxalá, né? Iemanjá. Agora existem muitos outros que já se perderam. Então, no nosso caso, nós sabemos que existe essa força. Temos os orixás regentes, para facilitar o relacionamento. Identificamos cada orixá regente com um reino. Dentro da visão umbandista são 7 orixás que nós trabalhamos. Na nação tem vários. Mas todos eles estão vinculados a reinos.
Eu dou o exemplo do Ogum-Nedé, né? Que é filho de Oxóssi com Oxum. Não é isso? Oxum e Oxóssi. Então ele está ligado a dois reinos: água e matas. Oxum é ligado à água, Oxóssi é ligado a matas. Então, para nós, é um orixá que trabalha com duas vibrações. Mas nós não trabalhamos com o Ogum-Nedé. Mas eu estou dando esse exemplo para mostrar para vocês que qualquer orixá, você pode vincular ele a reinos. Reino das almas, cemitério, seja o que for. Você pode vincular. Você pode pegar uma Yansan ligada às almas, você pode pegar uma Yansan ligada à água, você pode. Que nem as qualidades que tem lá no Candomblé, né? Que não é o caso da Umbanda. Nós não trabalhamos com qualidades na Umbanda. Isso não existe dentro da Umbanda. Tá? Então, dentro da visão doutrinária nossa, nós trabalhamos com 7 reinos e 7 orixás regentes. E a partir dessa estrutura que nós desenvolvemos a magia que existe dentro da Umbanda. Trabalhamos com as linhas das entidades, os caboclos, os pretos velhos, todas elas vêm vinculadas às linhas. Tá? Vamos para frente. Cor. Cada reino tem sua cor. Né? Isso também é conhecido, que eu já falei várias vezes, né? O primeiro reino é fogo, é vermelho, o segundo é terra, é marrom. Aí vai ver daqui a pouquinho. Temos a força, que é a vibração do reino. Temos pedras e cristais. Cada reino tem a sua pedra, tem o seu cristal. Por isso que no Congá tem as pedrinhas ali coloridas. Representam os 7 reinos, as pedras que estão no Congá. Tá? Pode ir para frente. Temos as ervas. Cada reino tem a sua erva. Tá? Cada reino tem a sua essência, seu perfume, sua fragrância. Cada reino tem o seu metal. Cada reino pode ser vinculado a um planeta. Dentro da astrologia antiga, tradicional, dos 7 planetas. Tá? Você vincula. Cada reino tem o seu elemento magístico dentro do ritual. A vela, as pedras, o banho, as ervas, né? O tambor, a música, seja o que for. Tem o seu elemento. Cada reino tem o seu símbolo, que é usado na lei de Pemba, que é para fazer os pontos. Então, como a entidade chega e se identifica, risca um ponto. Por exemplo, se vamos colocar o ponto do caboclo Mata Verde, aquilo é um ponto. Aquilo lá está me identificando quais são os elementos que ele trabalha, qual é a origem dele. Ou seja, numa linguagem mais simples, a quais orixás ele está vinculado. Então é através do ponto riscado que a gente verifica isso. Então, dentro da doutrina são 7 símbolos. E aí nós misturamos isso e compomos, e vamos compondo aquele ponto, né? Com vários elementos. Mais ou menos, não é qualquer risquinho que a entidade bota lá e está feito. Não, tem conhecimento por trás disso. Tá? Para cada reino, nós podemos identificar uma profissão. Um bombeiro. Fogo. Né? E que mais? Vamos lá. Não, água é marinheiro. Água preta é marinheiro. Quem trabalha lá com os defuntos, lá que estava falando lá hoje, lá, como é que fala lá? Coveiro. É almas. Tá? Por aí vai. Vamos botar um cantor. É arte. Se não tiver voz, ele não cante. Ele precisa estar com aquilo. Isso também. As profissões são vinculadas. Tá? E dependendo da especialidade, é 2 ou 3 reinos que você tem que juntar. Quer dizer, fala do professor. Professor também, professor tem que ter tudo, né? Conhecer tudo, pronto. Professor é educação, né? Tem ligado com o Oxalá, com humanidades, ele passa informação e tem a ver também com comunicação. Agora, tudo isso é para a pessoa ser, digamos, um excelente profissional. É lógico que a gente encontra pessoas atuando nas áreas e elas não estão vinculadas diretamente aos 7 reinos. Podem ser um bom profissional ou podem não ser um bom profissional. Agora, para o cara arrebentar, ele tem que estar vinculado para os orixás certinho. Senão ele não vai se estourar, não vai brilhar. Tá? Um cantor que não tem, por exemplo, sei lá, o ar, é muito difícil. A vibração ele tem que se comunicar, né? E por aí vai, tá certo? É só para vocês terem uma ideia. Cada reino está vinculado a um órgão do corpo. Quem fez o curso do Arapé, nós estudamos isso. Né? O sangue. O sangue é o mais fácil, eu sempre falo, né? Por exemplo, o sangue que circula no nosso corpo. Ele não é um único reino. Né? Por quê? Como é que nós fazemos o estudo? Ele está ligado. Ele é líquido. A água, ele é quente. Fogo, vermelho, né? Vermelho e quente. Está ligado ao reino do fogo. E, o que mais? É só as duas, né?
fogo? É fogo e água. Então o sangue, ele carrega a energia do Ogum, o Exu. Aqui nós não colocamos Exu, né? Porque o Exu está no momento da criação. O Ogum vem logo na sequência para nós aqui, que é o primeiro reino, mas é vermelho também. Então é o fogo, é o calor, é o instinto sexual. A gente vai ver o que é, né? Essa energia, é o sangue que dá isso. A vida está no sangue, então é a energia do reino do fogo. E a água, que está ligada com a vida também. Então o sangue tem essa característica. Mas nós aqui não utilizamos o sangue no uso do ritual. Por quê? Não aceitamos, né? Esse tipo de coisa dentro da doutrina umbandista. Mas vamos buscar a força dos reinos que tem no sangue, de outra forma. Através da própria energia que está lá no reino. Entendeu como é que funciona? Tá, continuando então, vamos para frente. Isso. O que interessa nesse curso para nós, que eu fiz uma apresentação até agora, não entrei no curso, na palestra, não é curso, é palestra. Eu não entrei, é as 7 vibrações. Então não me interessa nada daquilo, dos orixás, das pedras, dos metais, nada daquilo hoje. Do corpo, nada daquilo. Me interessa as vibrações que existem nesses 7 reinos. Para que não haja confusão, em cada reino nós identificamos uma força. E como é uma doutrina umbandista que nasce, né, que desenvolve dentro de um terreiro comandado por índio, por caboclo, a nossa tradição é de caboclos, né, eu sempre falo isso, desde 1924, sempre caboclo comandando, sempre. Caboclo Mirim, caboclo Arrancatoco, que era do primário, caboclo 7 Pena Verde, São Carlos, caboclo Pena Roxa, caboclo Mata Verde, são 82 anos de caboclos de Oxóssi comandando a linhagem nossa. Nossa casa é de Oxóssi. Então, são os nomes em Tupi-Guarani, para identificar cada uma dessas forças. Para que não haja confusão com conceitos de nação. Porque não é diferente, né? Então, a estrutura vem nascendo. O reino do fogo, nós temos a força ígnea, é a força do fogo. Isso em Tupi é Tatapiatã. Então essa força é chamada dentro da nossa estrutura, aqui da nossa igreja, da nossa doutrina, de Tatapiatã. É a força do fogo em Tupi. Reino da terra é a força telúrica, força da terra. Chamamos de Ibipiatã, ou Ibu, tem que a pronúncia certa, é fechada esse Y, né? Ibipiatã, força telúrica, energia da terra. Força do ar, força eólica. Ibitupiatã, essa é a força existente. Quarto reino, força hidráulica, força da água. Chamamos de Ipiatã. Quinto reino, força vegetal e animal, que é o que existe dentro desse reino. O reino das matas engloba toda a nossa alimentação. Oxóssi era o caçador, eu sempre falo isso, né? Ele que reina no reino das matas. Ele vai buscar o alimento da tribo. Tá? Entre outras coisas, ele traz o alimento. Então é de lá que vem nossa alimentação. Ele vem a carne animal e vem também as plantas, né? As ervas, as verduras. Né? Então é a força Caapiatã. É a força que vem do reino das matas, que tem uma ligação muito grande com nós. Nós trabalhamos muito com essa força, os caboclos, né? É toda essa energia que vem das matas. Depois, aqui englobamos flores, folhas, ervas, frutos, raízes, né? Os animais, certo? Cada reino tem o seu animal também. Eu sempre falo isso nos nossos cursos, não é fácil de identificar uma ave, um animal de 4 pés, seja lá o que for, cada reino tem o seu. O reino, eu não estou falando de orixá. Não podemos misturar com nação. É reino. Então cada reino tem o seu orixá, ou cada animal, ou cada animal está vinculado a um ou mais reinos. Também, a visão está dos dois lados. O sexto reino é a força hominal, a energia entre as pessoas, entre os homens. Essa força chamamos de Abapiatã. É do sexto reino que saiu o Arapé, que era praticado aqui no terreiro, e que a gente está para voltar a aplicar ele e tal, né? É a energia das pessoas. E nós estamos a todo momento trocando e estamos jogando fora essa força. Para nada. Então no Arapé nós aprendemos de acordo com a doutrina toda, né? Mas aprendemos a pegar essa força e canalizar ela para ajudar as pessoas. Se nós podemos usar essa força que a gente está jogando o dia inteiro, 24 horas por dia, desperdiçando, se nós podemos usar ela para curar, vamos usar. Então é o Arapé. O Arapé usa essa força aqui, dominal. E a última força? Força espiritual. É do reino das almas, é a força espiritual, que nós chamamos de Angapiatã. Tá?
Então são 7 vibrações, 7 forças identificadas na nossa linguagem tradicional aqui para a gente encontrar e indicadas aqui com o nome em tupi, para que não haja confusão, para não se misturar com o conceito de nação, nada, tá? É umbandista, tá? Então, nós entendemos aqui que essas 7 forças estão presentes em todos os lugares. E para que exista saúde, né, equilíbrio, as pessoas, de um modo geral, a natureza, as plantas, todo mundo tem que estar equilibrado nessas 7 forças. A ideia é essa, o princípio é esse. O Carapé trabalha com isso. E se você está desequilibrado em alguma dessas forças, problemas aparecem, com certeza. Tá? E o que nós fazemos? Nós tentamos equilibrar essas forças. No Arapé, trabalhamos com a energia das pessoas, passe magnética, força da pessoa. Né? No Angapiatã, a força espiritual são os mensageiros. O dia que vem algum aqui é porque está precisando demandar, está precisando queimar, destruir, é fogo. Vem aqui para limpar, energizar as pessoas. É algum. Tá? E aí vai, pensando, para expandir e tal. Então, é a energia espiritual. As entidades vêm trabalhar e elas trazem a vibração delas e elas estão vinculadas a reinos. E essas forças também. Certo? Por exemplo, força ígnea, é o fogo. Nós usamos as velas. Podemos fazer montá-las aqui. Já fiz para algumas pessoas, a gente faz. É um trabalho que existe no terreiro. Excepcionalmente, a gente faz. Mandala, com as velas. Com velas coloridas, quantidades exatas, mesclamos, é um ato mágico. Vela com força cacapiata, caapiatã quando necessário. O que é? Força das matas, então fazemos flores, frutos. O trabalho que nós fazemos em janeiro, da abertura, o que é? O trabalho de Oxóssi, não é? Mas nós estamos manipulando o quê? Exatamente essas duas forças. Cada um vem aqui e faz sua oferenda, entre aspas. Mas é um ato mágico de imantação de forças para a pessoa e para o terreno. Então, dentro do Luto Mata Verde, quase todo mês, não é todo mês, nós fazemos uma reunião interna, que é chamada de iniciação, que é um dia onde nós promovemos o iniciado, né? Ele vai subindo de graus. Então, cada ano ele sobe de um grau. Só que esse dia é muito importante. Quem já foi iniciado sabe. Porque é um dia que nós saudamos todos os orixás, todos. E principalmente aquele que é do reino. Então é um dia que nós trazemos a força do orixá para dentro da casa. E é fechado. Fechado porque é um reino que é para energizar a pessoa que está chegando no grau e o terreiro também. Então são 7 graus. Então, os 7 orixás, pelo menos uma vez por ano, nós fazemos aqui a firmeza deles dentro do terreno. Fora isso, os trabalhos do Ogum. Lembra o trabalho do Ogum? Fica cheio de vela, vermelha. É a força do fogo presente. A de Oxóssi também que fazemos. Né? E por aí vai. Existem outras também. Nós fazemos, mas é para imantar a energia dos 7 reinos da casa, da egrégora. Né? A gente fala da egrégora, que é essa força que tem no terreiro, de vez em quando essa egrégora vai ficando meio sujinha, né? Vamos dizer assim. Brincando. Então a egrégora precisa queimar, limpar, dar uma revigorada nessa energia da casa e a gente faz através disso. Tá bom? E esses trabalhos que são trabalhos mágicos, entre aspas, é trabalho de manipulação energética. A gente manipula essas forças da natureza, que agora ficou mais fácil de entender quais são. Porque eu fiz uma estrutura didática, separamos em reinos. Cada reino tem a sua cor. Então se eu preciso manipular a energia daquele reino, eu vou pegar aquela cor. Se eu quero, por exemplo, fazer aqui, trazer para alguma necessidade a vibração do Ogum, tem várias formas de eu fazer isso com essas 7 energias. Eu ponho um pano vermelho no chão, por exemplo. Eu estou imantando a força daquele reino, com certeza. Com certeza. Aí eu posso usar outros recursos. Posso usar cristais, posso usar o fogo mesmo, que é a vela. Eu posso usar mantras, é o ar, palavras, som. A palavra não tem força? Tem, porque ela é do reino. É a força eólica, é uma Elitupiatã. É uma expansão. A palavra é expansão. Som, música. Você expande a consciência, você expande o teu desejo, você expande o que você quer.
Quando você fala eu quero, eu desejo, eu posso, você pode. Tem que falar. Tem que querer e tem que falar. Expandir o que você quer. Se você se fechar só e não botar para fora, que ele não vai. Bom, mas isso é outro assunto, não é assunto de hoje da palestra. Vamos para frente. Isso, as 7 vibrações divinas. As 7 vibrações divinas, que são essas aí, que eu mostrei para vocês, que nós temos nomes, então agora entendemos quais são. São vibrações primordiais, ou seja, existiam muito antes da criação do planeta Terra, do início do universo. São primordiais, são os primórdios da criação, vamos dizer assim. São vibrações universais, existem em todo o universo, em todos os lugares. Não é uma coisa que existe só na África, ou que existe só no Brasil e Cuba porque tem culto de nação. Não, existem em todos os lugares, no universo todo. Tá? Ela não é vinculada só a uma religião, é uma coisa que existe, é universal. Agora, manipula ela quem tem conhecimento para isso. Quem sabe? Quem não sabe nem imagina que existe. É que nem o magnetismo, né? A eletricidade sempre existiu na natureza. Só que os homens antigos, os índios na tribo, os primitivos, nem imaginavam isso. Eles pegavam uma pedrinha lá, grudavam uma na outra, ficavam brincando com aquilo. Hoje está aí, ó, iluminação, computador, tem tudo. É o domínio, é o conhecimento. Então, a partir do momento que você passa a conhecer e aprende a manipular aquilo, o teu poder, a tua força aumenta muito. E é por isso que você também não pode dar o conhecimento para qualquer pessoa. A pessoa tem que estar preparada, equilibrada para usar aquilo para quê? Para o bem das pessoas. Para o bem dele e para o bem das pessoas. Não para prejudicar ninguém. Porque todas essas forças são construtivas e são destrutivas. Tá? Depende do que você faz com elas. Bom, essas forças estão presentes em todos os lugares e em todos os objetos. Significa o seguinte, em todo canto que você vai, tem as 7 forças. Qualquer coisa que você pegar, uma pedra, uma planta, um pano, seja o que for, existem as 7 forças. Agora, algumas sobressaem. Por exemplo, um pano. Tem todas as energias aqui, vibrações dela. Ela tem uma temperatura, então tem energia do fogo. Certo? Por aí vai. Só que ele é verde, esse pano, por exemplo. Então, eu estou nesse pano em especial, está sendo imantada, tem mais energia do reino das matas. Por exemplo, estou dando um exemplo bem assim, exagerar para vocês entenderem bem. Mas essas forças estão em todos os lugares, em todos os desertos, em todos os objetos, em todas as pessoas. Nós chamamos de coroa. Nós temos uma coroa aqui que tem todas essas 7 vibrações. Todas. Tá? Se misturam em proporções diferentes. Eu falei, então essas forças elas estão misturadas, mescladas na natureza em proporções diferentes. É isso que faz a diversidade. A diferença que existe na natureza, nas pessoas, né, nos objetos, nos seres, nos animais, nas plantas, em tudo. Nas pedras, em tudo. Nos líquidos. Tá? É a diferença que existe. Agora, todas estão em todas. Tá? É importante você lembrar disso. Algumas dessas forças são passivas, outras são ativas. Tá? Como é que eu vou explicar isso? Todas são boas, nenhuma é ruim, nenhuma é má. Mas tem algumas que são que seguram, tem outras que te expandem. Isso que faz a característica de cada pessoa. São pessoas que são reservadas, são pessoas que são eufóricas, alegres, faladoras. Depende disso aqui também. Dessas energias, dessas vibrações. Então, a nossa palestra é sobre essas 7 forças, tá? Vamos para frente. Isso. Eu fiz aqui, eu chamei de mandala, mas é mandala. Ela é chamada de Flor dos 7 Reinos. Primeira vez que eu desenhei na lousa isso foi no curso do Arapé. Tá? É uma maneira diferente de vocês enxergarem os 7 reinos. Tá? É uma maneira diferente, é uma maneira onde é necessário depois estudar bastante isso aqui. Em outra oportunidade, porque isso vai ser usado na magia, no Arapé, em tudo. Tá? Então é uma outra forma eu fiz aí no PowerPoint. Nós vamos começar, pelo reino das almas, a bolinha preta. Se você pegar uma tampa e riscar um círculo, é isso que eu quero. Risca um círculo, uma moeda, uma tampa, faz o primeiro. O primeiro eu fiz, está aqui. Eu chamei de almas por quê? Porque é um mundo espiritual, não existia nada. Começa com as almas, está vazio. Matéria ainda não tem nada. Almas. Tá?
Vamos para os outros reinos. Na sequência vem o quê? Vem o reino do fogo. Faça-se a luz. É o princípio de tudo. Exu está aqui, né? Ele está no início de tudo. Mas aqui o reino é do Ogum. Ogum, para nós, Ogum domina Exu. Mais ou menos isso, tá? Mas Exu está aqui na transição. Por isso que as cores de Exu é preto e vermelho. Aqui é magia, aqui é força. É força e magia. Mas tudo bem, tá? Agora, isso é um círculo. Quando eu falo dos 7 reinos, é um círculo. Eu já falei isso várias vezes para vocês. Começa a fogo, terra, mata, almas e volta para o fogo. E aquilo fica um ciclo. Que vai, né? Na realidade é uma espiral que vai indo em vários níveis. Sai da matéria, vai para o nível espiritual e vai indo até chegar lá nos níveis bem elevados espirituais. Que é outro assunto também que não é o de hoje, né? Mas vamos aqui. Eu fiz então o reino do fogo. Na sequência, fazendo o seguinte, eu vou juntando uma bolinha com a outra. O segredo é juntando uma bolinha com a outra. Pega e vai fazendo em casa. Nós vamos tentar um equilíbrio com as 7 reinos. Na sequência vem o reino da terra. Depois, o reino do ar. Eu vou pôr nas bolinhas, uma encostadinha na outra. Aí, o reino da água. É a sequência dos 7 reinos. Depois, o reino das matas. Depois, o reino da humanidade. Reparem que eu encontrei aqui um desenho equilibrado. As bolinhas se fecham, se juntam certinho. Não tem espaço nenhum entre elas. Elas se ajustam certinho. Por isso que o 7 é importante. É equilíbrio. Isso aqui representa o equilíbrio dos 7 reinos. No meio, eu coloquei a alma, que é o mundo espiritual. Vamos dizer assim. É o princípio de tudo. E o que está aqui em volta é a matéria. É a manifestação do mundo material. Embora todos esses reinos tenham vibrações espirituais. Eu tenho uma força espiritual no reino do fogo, do reino da terra, do ar, tá? Fala, Tânia. Se fosse em sentido anti-horário, alteraria alguma coisa? Não muda nada. Não muda nada. Só mantive a sequência dos reinos certinho. O primeiro é esse aqui. Fechei. Reparem que elas estão juntinhas. Pode pegar e traçar em casa. 7 círculos. Eles se fecham, se juntam. Tá? Continuando agora no nosso estudo. Aí eu desenhei um triângulo para cima. Vai? E aí eu desenhei um triângulo para baixo. Encontramos a estrela de Davi, segundo Salomão. O equilíbrio. O equilíbrio. Tá? Então começam a perceber como os 7 reinos estão em todos os lugares. Nós chegamos aqui nesse símbolo, que é um símbolo milenar, né? A partir de 7. A partir do 7. Eles davam muita importância para o 7 antigamente. Ele pega a Bíblia lá, certo? Está aqui. O triângulo que está para cima, pode deixar aí, representa o quê? Os reinos ativos, expansivos. Fogo é o que destrói, é o que queima, é o que expande. O ar é o que vai, é o que expande, é o que fala. E matas, é o caçador, é o que vai, é o que entra por meio do mato, é o que descobre novas coisas, é o que vai. Então, os 3 reinos que estão aqui, fogo, ar e água, são energias ativas. Matas, desculpa. Fogo, ar e matas. Energias ativas. Tá? O triângulo que está para baixo são as energias que eu falei de passivas. É a força yin. A outra é o yang. Terra é o que fecha, é o que contrai. É a gravidade que te atrai, que gruda, que fecha, é sólido. Ela não esparrama, ela é sólida. Isso dentro da nossa visão, viu? Está olhando feio, Roberto? Dentro da nossa visão. Então, uma dica, dentro dos conceitos 7 reinos. A Terra, ela tem essa força de, como é que a gente fala? É contrição, contração. Que junta. Contrair, ela contrai, ela junta, ela prende. É a justiça. Sai fora da lei para ver o que acontece. É a regra. É assim que tem que ser. Aqui no reino da terra. É o que te prende. Quer dizer, prende assim, no comportamento, nas leis, nas regras. É aqui. É o muro. É a prisão. Tudo isso está vinculado aqui. Então é uma energia que segura. Não é que limite, ela é importante. Ela que dá o controle, de certa forma. É os limites. Ela que te dá os limites. Depois, nós temos a água.
A água é aquilo que absorve tudo. Você põe a água, ela se adapta em qualquer vasilhame. Ela não vai querer, ela se adapta. Ela passa a ser explosiva quando ela está ligada ao ar. Ondas, tempestades, maremotas, porque tem o ar. Senão, ela se adapta, ela vai em qualquer objeto, qualquer cantinho, qualquer buraquinho, ela se acomoda. A água é suave, é macia, é emocional, né? Ela vem, ó, meiga. A gente vai ver as características dela. Então, ela é força para dentro também, fechada. E aqui, humanidade. É ligado com Jesus, é pureza. Jesus não, com Oxalá e também com aquilo do reino, né? É pureza, é fraternidade, é religiosidade, você entendeu? É unir as pessoas, não é desunir as pessoas. Essa força aqui que é o quê? O que ele ensinou? Unir, ser fraterno, né? Ajudar, né? Ser os irmãos. Né? Então essa força também é uma força que atrai. Então, nós entendemos o seguinte, dentro dessa estrutura de estudos, as três forças que estão para cima, fogo, ar e mata, são energias ativas, expansivas. As que estão para baixo são passivas, vamos chamar assim, yin, né? Não sei se está correto, é o yin e yang, né? Yang é ativo, yin passivo, então o conceito está certo, tá? Olha bem aqui, o que mais nós podemos entender desse desenho? Aí tem um monte de coisa, tá? Não vai dar para a gente explorar tudo, porque a finalidade da palestra é só falar das pessoas. Quando a gente trabalha com saúde, fé, eu botei isso lá, mas nós não desenvolvemos muito. Temos as polaridades. Fogo está polarizado com a água. Terra está polarizado com massa. A terra te prende. As matas quer liberdade, quer sair. É o caçador que quer abrir novos caminhos. Mas então são opostos. Tá? Também o ar polariza com a humanidade. Então nós temos essas polaridades também. Certo? Então dá para a gente, através desse gráfico, trabalhar com magia, trabalhar com arapé, trabalhar com cura de doenças e principalmente aqui conhecer as pessoas. Se as pessoas são mais expansivas, se as pessoas são mais retraídas. Você olha para uma pessoa, você vê que ela tem um jeitinho mais assim, para aquela pessoa deve ter um desses três reinos aqui. Naturalmente que isso é uma energia que está dentro da pessoa. Muitas vezes, por questões sociais, do nosso dia a dia, a pessoa se fecha e não deixa passar, né? Mas para quem é bom observador, a gente percebe. Quem tem a sensibilidade, olhar para uma pessoa, sentir a pessoa, a energia da pessoa, e se você tem esse conhecimento, num instantinho você já detecta a vibração da pessoa e até, como eu falei, tipo de doença que ela pode ter. Tá? Matas, problemas ligados com o estômago, alimentação, ossos, aqui a parte de estrutura, aqui sangue, aqui problema de fertilidade, por aí vai. Ar, comunicação, pulmão, aqui relacionamento social, pessoa que não respira bem pode ter problema de relacionamento social. Aí vai. É um outro estudo que a gente vai desenvolver, voltar no arapé, tá? Pode falar assim. E almas, é expansivo? Alma é neutro, tá? Ela é neutra. Quando ela está associada com algum outro, você pode ligar, porque é o mundo espiritual. É nesse gráfico que ela está no meio, ela é neutra. Tá? Então você pode ter na espiritualidade todas as forças. Então, de acordo com a associação que ele der para ela, aquela energia pode ser mais expansiva ou mais fechada. Tá? Vamos para frente então? Não vai dar tempo. Eu coloquei os orixás. Pode ir. Cada reino tem isso aí. Cada reino tem o seu orixá regente. Torna a falar, regente. Tá? Ogum, fogo, reino do fogo. Xangô, reino da terra. Yansan, reino do ar. Água, Iemanjá, reino da água. Oxóssi, reino das matas. Oxalá, reino da humanidade. Então, esses 7 reinos, esses 7 orixás são os regentes desses 7 reinos, dentro da nossa visão. Na água, nós podemos colocar as outras também, Oxum, Nanã, né? Apesar que Nanã, por ser velha, ela tem uma ligação muito grande com almas. Tá? Aí a gente relaciona. Dentro desse gráfico, não é a melhor forma de você entender os orixás. Esse gráfico é mais para você entender as forças, as vibrações, né? As ativas, as passivas, as polaridades, essas coisas, tá?
Agora, a gente vincula os orixás, com certeza, tá bom? Então lá, fogo é positivo, eu chamei ativo, água é negativa, terra é negativa, massas é positiva, o ar é positivo, né, ativo, e a humanidade é passiva. Triplicidade, são os triângulos. Fogo, ar e matas são forças ativas, expansivas, né? Terra, água e humanidade são forças mais passivas, tá certo? As 7 vibrações sagradas dos 7 reinos, nós vamos estudar essas 7 vibrações agora, uma por uma. Não sei se vai dar tempo, mas nós vamos estudar um pouquinho mais delas aqui, apresentar para vocês, e aí cada um desenvolve um pouco mais. Vamos estudar as 7 vibrações primordiais e a natureza humana. A palestra é essa. Agora estamos com uma introdução para chegar. Não, segundo, qual a influência das vibrações no comportamento e no caráter humano? Então o que eu fiz? Vocês viram que cada reino tem uma infinidade de coisas. Eu separei aqui características, tá? Para a gente ver nas pessoas, o caráter, o comportamento das pessoas. Então são vibrações, são características ligadas só às pessoas, tá? Vamos lá, vai falar. Reino do fogo, eu fiz propósito, vermelho, né? Para todo mundo entender. Tem iniciativa, são pessoas que têm iniciativa, ambição, impulsividade, vigor, ímpeto, energia, poder, coragem, valentia, agilidade, sagacidade, astúcia, malícia, destreza, fervor, entusiasmo, paixão. Todo apaixonado está com fogo. Então, olha lá. Empenho, ímpeto, perspicácia, agressividade, autoafirmação, competição, né? Em todos os tipos de competição, profissional, social, esportivo, tá? Desejo de vencer, impulso para triunfar, liderança. Os líderes têm que ter fogo, todo mundo pode ser líder, mas aquele para poder tem que ter essa energia, a força para poder colocar a vontade dele lá, senão fica difícil, tá? Para frente, reino da terra. Vamos lá, reino da terra. São pessoas mais comedidas, tá? São leais, são sinceras, são francas, honestas, justas, fiéis, leais, constantes, a constância, né? Parcimoniosas, econômicas, são mais econômicas, né? Prudentes, cautelosas, sérias, firmes, inabaláveis, a pedra, a montanha, persistentes, decididas, determinadas, ciumentas, são ciumentas, né? Moderadas, modestas, frugais, exatas, rigorosas no julgamento, pessoas que têm essa tudo ali, tá? Perfeccionistas, tem mania de perfeição, né? Metódicas, controladas, tá certo? Então são características do reino da terra. Pode virar. É lógico que não tem como esgotar todas as características, tá? É para vocês sentirem o que cada característica dá na pessoa. Reino do ar. São pessoas imaginativas, comunicativas, alegres, falantes, vivazes, desinibidas, apressadas, né? Ligeirinhas, rápidas, sibilantes, irradiantes, radiantes, momentâneas, né? Querem coisa tudo rápido, ágeis de novo, né? Já tinha posto lá em cima, expressivas, exageradas, exageram muito nas coisas, né? Então, eu ia falar fofoqueiras, não. Exaltadas, né? Exfusiantes, tá certo? O ar traz essa característica. Água é a mãe, né? A gente já viu que é água. São maternais, emotivas, são pessoas que se emocionam muito, qualquer coisa chora, não tem água, emoção. Humanas, são acomodadas também, né? A água não se acomoda em todo lugar, está tudo bem, já está caindo a casa, deixa ele passar. Ela está acomodada, deixa. Daqui a pouco eu vou embora. Conciliatório, depois chora. Né? Depois que a casa. Não, estou brincando, a água é importante. Conciliatórias, são calmas, né? Muitas vezes precisa ter calma, a água ajuda.
sensíveis, são muito sensíveis, são pacíficas, né? São sentimentais, são gentis, né? Generosas, elegantes, pessoas elegantes, delicadas, mimosas, corteses, amáveis, né? Intuitivas, instintivas, graciosas, suaves, meigas, distintas, moderadas, né? Não adianta você falar para uma pessoa que tem muita água, vamos lá, vamos destruir tudo, quebrar tudo. Ela foi, menino, é o que ela quer. Agora pega um de fogo, vai já. Vamos lá, o outro já vai na hora. Carinhosas, né? Sossegadas, superficiais, tranquilas, pacíficas, agradáveis, calmas, serenas, elegantes. Eu já pus lá em cima, pus de novo, né? Sensuais. Sensualidade está ligada com a água. Tá? Aí pega fogo e água. Paixão com sensualidade. Ah, que maravilha. Aí bota matas também, que você já vão ver o que é. Vamos para frente. Reino das matas. Vamos lá. O que traz essa energia? São pessoas protetoras, provedoras. Mata é aquele que traz alimento, sustento, que quer ali ajudar. Mantenedoras, desenvolvimentistas, gostam, né? Progressistas, independentes. Independentes é a palavra-chave desse reino. Ousadas, são sinceras, empreendedoras, né? Frangas, perseverantes, calmas. O caçador tem que ter muita calma. Ele vai lá pra mata, fica lá na tocaia, tranquilo, sossegado, esperando a água. Mas está ali, ó. A hora que aparece, ele pum. A água não, a água está calma porque é calma. O caçador tem uma calma porque ele precisa atingir um objetivo. É diferente. Constantes, pacientes, firmes, facilitadoras, né? Estudiosas, coordenadoras, investigativas, solitárias também, que é uma tendência solitárias, ser solitárias, né? Determinadas, fomentadoras, tem tudo a ver com isso, progressista, desenvolvimentista, fomentadora, né? Então a mata te traz essa característica, né? Daí eu estava brincando do fogo, água e mata, né? É o amante ideal, né? Porque tem paixão, tem sensualidade e ainda o provedor. Está perfeito, né? Reino da humanidade. Reino da humanidade. São fraternais, inocentes, sinceras, puras, pacifistas, caridosas, religiosas, sociais, gostam, né, de se relacionar bem com as pessoas. São pessoas suaves, amáveis, clementes, bondosas, indulgentes, brandas, afáveis, suaves, elegantes. Oxalá também tem a elegância aqui, o reino, Oxalá não, o reino da humanidade, a vibração do reino, né? Traz essa característica, elegante, piedosas, delicadas, meigas, graciosas, transparentes, né? Afáveis, agradáveis, cordiais, afetuosas, tranquilas, altruístas, abnegadas. São pessoas que estão sob a vibração do reino da humanidade e de Oxalá para nós aqui nessa vibração, tá? Reino das almas. São pessoas misteriosas, sensíveis, mediúnicas, espiritualizadas, devotadas, místicas. São muito místicos, uma pessoa que tem fogo, tem almas. São sonhadoras, deslumbradas, fascinadas. Quer dizer, isso tudo, gente, eu estou falando assim, né? Mas vamos compor os reinos daqui a pouco, tá? Acanhadas, possuem uma certa acanhada com a alma. É diferente do ar e do fogo. O alma é mais tranquilo. Aborrecidas, né? Retraídas, tímidas, pusilânimes, aborrecidas, lentas, morosas, obstinadas, obedientes, submissas, dependentes. Vai compor os reinos, peraí, né? Dependentes,
dependência, olha, inclui tudo. São dependentes em tudo. Até as pessoas que normalmente têm tendência para dependência de drogas, de tóxicos, deve ter reino da alma ali em desarmonia. Isso aqui eu vou falar daqui a pouco para vocês como é que é. Dependência de ser caras, preocupadas, debilitadas, hipocondríacas, né? Doenças, depressivas. Pessoas que têm depressão têm tendência para a alma. Tá? Solitárias, opressoras, rabugentas, ranzinza, birrentas, insistentes, teimosas, ranhentas, viciosas, temerosas. Tá? Vira mais uma. Isso, aqui, ó. Deixa eu falar rapidamente para vocês. Como não dava para mim fazer tudo, eu cortei aqui um papelzinho, tem vários papelzinhos com vários reinos, regular da água e tal. Então eu vou passar aí, vocês distribuem para vocês. Cada uma vai ficar com um reino. Vai lá, cada um vai ficar com um reino. Tá? Aí nós vamos fazer uns exercícios aqui para tentar juntar os reinos e eu quero ouvir vocês falando, tá certo? Eu falei a característica aqui. Não esgotei o assunto, porque tem muitas outras qualidades. Outra coisa, a vibração pode estar em equilíbrio e pode estar desequilibrada. Aí também precisa tomar cuidado com isso. Tá? Porque a pessoa pode ter essas características e está muito bem com a vida, está legal, tá bom. Mas se aquela energia estiver desequilibrada, ela vai se afundar em cima daquilo. Então o que nós fazemos no Arapé? Equilibramos aquela vibração daquele reino, para ela voltar, é da natureza dela, ela é daquele jeito. Você não consegue mudar a natureza da pessoa. Você não consegue mudar a natureza da pessoa. Então, quando a natureza dela está prejudicando ela, porque ela está em desequilíbrio, a gente então energiza com aquela vibração para ela voltar em equilíbrio. Em alguns casos, você pode pegar também a vibração da polaridade, né? Para dar uma levantada. Mas aquela pessoa não é daquela natureza. Uma pessoa que tem muita água, não adianta ficar pondo fogo nela. Não vai combinar. Ela pode demorar um pouquinho, mas a natureza dela não é aquela do fogo. Então ela vai melhorar, ela vai sair daquele desequilíbrio dela. Aí você vai equilibrar a água para a água ficar legal, equilibrada. Tá bom? Então, olha, a gente não tem muito tempo. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Eu procurei colocar aqui algumas qualidades, né? As principais, tem muitas outras, né? Eu misturei, então as qualidades que a gente olha, parece que é coisa negativa, coisa positiva, mas não é da vida. Não existe isso ruim, mas é da vida, faz parte. É assim que funciona. E tem o equilíbrio que eu falei. Então tem pessoas que estão desequilibradas, então aquela característica dela fica ruim, atrapalha a vida dela. Então a gente equilibra. Tá? Outra coisa, as pessoas não têm uma única vibração, tem as 7. Lembra que eu falei da coroa? São as 7. Agora, algumas pessoas se destacam algum tipo de vibração. Em algumas pessoas, tá? Se destacam. Alguns reinos. Cada um tem um reino ou outro que sobressai. Tem várias maneiras de determinar isso, porque nós trabalhamos com ciclos. São centenários, certo? E são ciclos. Então tem infinidades de ciclos. Eu posso pegar um pedaço de cada ciclo, avaliar todo mundo por aquele, como se fosse um DNA. E avaliar ali e ver o padrão de cada pessoa. Tá? Poderia fazer isso. Poderia fazer através de um questionário, né? Já foi feito aqui pelo Arapé. A pessoa vai descrevendo o que ela é, o que ela gosta, o que ela está sentindo. A gente faz um levantamento, né? Uma anamnese, é isso que fala? E chega no conclusão, vê quais são os reinos da pessoa. Vai lá para a gente fazer isso uma certa época. Ver o que ela está precisando e ver a ela como que ela é também pode ser feito. Agora, a maneira mais simples de se fazer isso, que eu não vou entrar no método de discutir se está certo, se está errado, né? Eu já discuti muito disso antes, é através da data de nascimento. Tá? Através do conceito dos números dos reinos. Tá? Nós aqui trabalhamos com base em 7. Então nossos números vão até o 7. A partir do 8 volta a ser 1. Tá? Então você pega, por exemplo, os dias do seu nascimento. Quem trouxe a guia do Arapé? Ninguém trouxe aí? Deixa eu ver, passa uma aí, só para eu mostrar para o pessoal. Aí, só aqui. Aí, da Lúcia. Os filhos da casa, é feito um estudo de cada um deles, prévio. Então cada um tem uma guia
né? Um cordão que a gente usa. Na realidade é um cordão que é só para identificar os reinos. É lógico que tudo dá proteção, mas é um cordão vinculado aos reinos da pessoa. Tá? Então a gente olha, vê que a luz você tem aqui, ó, matas, fogo e humanidade. Tá? Então as 3 vibrações dela aqui. Nós hoje vamos, todo mundo tem, cada um tem o seu, então a gente bate o olho e fica fácil identificar a natureza da pessoa. No arapé era mais fácil, precisamos de alguém de água, tem água, você tem matas, tem, então vai aplicar o passe lá. Então a gente faz isso no arapé. Tá? E também é um estudo mais aprofundado, que não é para, não vou colocar hoje que não tem nem como, dá até para se identificar por afinidade de vibração os orixás da pessoa. Dá para você chegar lá por afinidade. Tá? Dá para chegar. Agora, como são 3 reinos, você tem que mesclar os 3 e ver quais os orixás que se identificam com os 3 reinos, né? Não pode pegar só isolado. Por exemplo, tem fogo, matas e humanidade. Então ela teria algum Oxóssi e Oxalá de cara. Mas pode ser que não seja nada disso. Por exemplo, dentro da visão umbandista, de guia de trabalho, vamos pensar assim, de entidade, né? Não vou nem falar do orixá, mas da entidade. Fogo e matas. Eu posso, por exemplo, enxergar algum rompe-mato. Uma entidade que vem trabalhar na Umbanda, que se identifica como algum rompe-mato, ele é ligado ao fogo e às matas. Então, ela teria, por exemplo, uma certa afinidade de trabalhar com a entidade dessa. Por exemplo, mas não quer dizer que vai trabalhar, tá? É uma afinidade vibratória. Pegamos um 7 ondas, algum ligado à água. Não é? Então a pessoa tem que ter fogo e água para ter uma afinidade com essa entidade. Apesar que quando ele fala ondas, ele está colocando mais um reino aí. Ar. Não tem onda se não tiver ar. Vento. Então é uma entidade que trabalha na realidade com os 3 reinos: fogo, água e ar. Agora o beira-mar já está na beirada da praia, né? Então seria água e poderia ser terra também, tá certo? Por aí vai, a ideia não é essa, não vou falar do nome da entidade, só para vocês entenderem como é importante conhecer bem os reinos, porque o conceito, os princípios, né, as forças, elas estão vivas em tudo aqui dentro, em tudo. Você vai pegar uma planta, de qual orixá, de qual entidade, de qual reino, é a planta quente, a planta fria, se está mais perto do fogo é quente, se está lá perto das ondas é mais fria, aí começa também, e por aí vai, existe estudo para tudo isso, que a gente vai aos pouquinhos passando para as pessoas, né? Tá certo? Então, a minha proposta hoje era fazer o seguinte: aqui dentro nós trabalhamos com a data do nascimento, dia, mês e ano. Vamos fazer só um ensaio rapidamente, porque está quase na hora do final da palestra. Nós vamos pegar o dia e o mês. Dia e mês. E vamos ver quais são os reinos do dia e mês. São 2 reinos já, 2 vibrações. E aí a gente vai associando aqui, ó, para ver o que esses 2 reinos podem. De que maneira que eles podem se manifestar? Eu dei um papelzinho para cada um aí, com um reino só, senão daria muitas folhas, né? Então, vamos pegar um reino aí. Quem quer falar o dia e o mês? Vá. Dia. 21. 21, que reino é? Vamos ver. 3 não. 7. Não sabe essa centenária, hein? Nós já estudamos, mas tudo bem, ó. É de 7 em 7. Cada ciclo começa de novo. 7, fechou um ciclo, almas. Mais 7, segundo ciclo. Mais 7, terceiro ciclo, almas. Então é almas, fechou de 7 em 7. Tá? Você pega 21, divide, exatamente. Então 21 é almas e 11. O que é 11? A numerologia é diferente, né? O pessoal que não sabe, chegou agora, não aprendeu, mas o resto aqui já sabe. Que eu já 11 é 4. Por quê? 7, depois começa a contagem de novo, 4. Tá? Então o que é? Água. Então a Cris, por exemplo, tem água e matas. Nós podemos dizer que a Cris é o quê? Então, vamos lá. Almas e água. Vamos, ninguém se arrisca, pega um papelzinho aí. Almas e mata. Almas, não. 4, água. Almas e água, o que dá? Dá tendência à depressão, né? A gente só vê a coisa ruim, eu estou brincando. Porque a água já é quieta. É uma pessoa, o que mais? Amorosa,
emotiva, o que mais? Ligada com a alma. Mediúnica, sensível. O que mais? Quem tem alma? Reservada, pode ser. Espiritualizada. A cada combinação você vai começar a escrever. Vamos pegar mais um exemplo aqui, vai, para a gente poder encerrar. Fogo e ar. O que é fogo e ar? Aquelas mulheres briguentes. Que grita, que faz. Assim que é o sangue. Criança é aquela que briga, que fala, que solta faísca, tempestade. Fogo e ar. Não vai ser possível a gente fazer tudo hoje. Não vai dar tempo para isso, a gente teria que ficar. Para ver, são várias opções, mas eu vou deixar o exercício, tá bom? Aí pensem bem, principalmente os filhos que estão aí na casa. É importante, isso é muito importante. Todo conhecimento que ajude você a conhecer o seu semelhante é importante. Então é uma técnica, é um conhecimento que vai te permitir isso. Só de você olhar para uma pessoa, sentir um pouquinho a vibração dela, você já vai compondo ela aqui e vai saber os pontos fortes e os pontos fracos. Nossa, eu vou começar estudando meus clientes. Com certeza, com certeza. Nós utilizamos isso dentro da caridade, mas isso pode ser utilizado no dia a dia, na sua vida, na sua profissão, onde você quiser. Tá? Além do mais, é uma forma de você poder até fazer magia, manipulações, para auxiliar as pessoas. Então, se você sabe os reinos da pessoa, a pessoa está com um determinado problema, você consegue detectar qual é a vibração que está atrapalhando, e existem técnicas de você alimentar, reforçar aquela energia da pessoa. Que eu já falei, através de banhos, ervas, flores, frutos, oferendas, velas, cristais, passes, até mesmo entidades que vêm trabalhar dentro daquela vibração para reequilibrar as pessoas. Tá certo? Então, é importantíssimo, a nossa escola umbandista é uma escola iniciática. Vocês estão a todo dia sendo iniciados em graus aí maiores, né, superiores, e vão adquirindo aprendizado, conhecimento, até chegar no 7º grau. Para chegar lá tem que conhecer tudo isso aqui, né? Tá certo? Tá bom, gente? Nós vamos encerrar a palestra por aqui, então, porque é só uma palestra, não é um curso, né? Senão a gente podia desenvolver mais isso. Feliz Natal, um bom ano novo, né? Tá certo? Em janeiro estamos de volta, dia 20 de janeiro, com a festa de Oxóssi, imantação do Orixá Oxóssi. Aí vocês vão olhar o que está acontecendo dentro do terreiro já com outros olhos. Não só com oferenda para guias, mas com manipulação de forças.